pessoal, um abraço a todos, ótimo domingo, ótimo início de semana para todos vocês. Vamos falar sobre Grêmio e sobre reforços? Vamos? Então vem com o Vaga aqui neste conteúdo, aqui neste exato momento no canal do Vaguinha, sobre o que disseram Filipão e Marcos Hermann, vice-presidente de futebol, sobre a possibilidade de reforços nesta semana. O Grêmio corre contra o tempo, não dá mais para adiar. O perfil estabelecido, o que eles disseram sobre alguns jogadores e o que não disseram também sobre alguns jogadores. E a questão política envolvendo o presidente Romildo Bolzan Júnior. Gente, é preciso limpar o ambiente político também. Depois vem dizer, a imprensa está fazendo crise. Gente, eu vou colocar aqui alguns pontos, alguns aspectos para vocês analisarem e opinarem aqui embaixo no canal do Vaga. Nos comentários aqui embaixo. Tá vendo esse vídeo? Like. Vem com o Vaga. Tá vendo o vídeo e não tá inscrito? Te inscreve, ativa as notificações e receba na hora. Quando você ativar o sininho, você vai receber na hora. O Vaguinha publicou um vídeo, você vai receber na hora o conteúdo sobre o Grêmio. Já vou falar sobre essa questão política aí, mas antes, sobre reforços no Grêmio. Muitas perguntas ontem para Luiz Felipe Scolari e para Marcos Hermann sobre a possibilidade de anúncios nesta semana. A janela de transferências para quem vem do futebol europeu abre no dia 1º de agosto, portanto, no início da semana que vem, no início da outra semana, tá? Só que, gente, não dá para esperar a abertura da janela para contratar. Embora eu entenda que alguns jogadores estão esperando, né? Estão esperando alguma definição no futebol europeu. Se não conseguirem uma recolocação por lá, aí voltam para jogar no futebol brasileiro. Mas algumas coisas que Filipão e Marcos Hermann disseram e falaram a mesma língua, eu quero sublinhar para vocês aqui. Por exemplo, jogadores que estão no futebol chinês e que não atuam há mais de 6 meses, esqueçam. Então o Paulinho já foi embora, tá? O Grêmio tentou, ia fazer um esforço porque é um jogador acima da média. Mas Alex Teixeira e Roger Guedes, jogadores que estão há 6 meses sem atuar porque não puderam voltar para o futebol chinês, não vão servir para o momento do Grêmio de acordo com o perfil estabelecido. Marcos Hermann foi perguntado sobre Luiz Adriano e não respondeu. Eu não sei se foi por esquecimento. Eu acredito que sim. Acredito que foi por esquecimento, porque foram feitas 2 perguntas e ele não quis responder sobre Luiz Adriano, ou não respondeu sobre Luiz Adriano. Mas o perfil traçado é o seguinte: jogador que venha pronto para jogar e para resolver o problema do Grêmio. O Grêmio não vai contratar por contratar. Isso disse Filipão e isso disse Marcos Hermann. O que me leva a entender e vai ao encontro da informação que eu trouxe neste sábado, que eu trouxe neste sábado sobre Carlos Vinícius. Até ontem aqui, quando eu recebi a informação, eu fui pro ar rapidinho, gravei aqui e falei Marcos Vinícius. É Carlos Vinícius, 26 anos de idade, Benfica, emprestado ao Tottenham, voltou pro Benfica agora nesta temporada. A informação de que ele foi oferecido pelo Deco ao Grêmio. Tá? O Deco tem uma empresa, fez negócios com o Grêmio, ótima relação com o Luiz Felipe Scolari, que foi seu treinador. E esse jogador teria sido oferecido ao Grêmio. Tá? Nenhuma pergunta foi feita sobre o Carlos Vinícius. Eu já vou dizer para vocês aqui que se algum dirigente negar o Carlos Vinícius, não se assustem, porque a direção do Grêmio nega por vários motivos. Para esconder a negociação e para não aumentar o valor do jogador em questão, e também porque se não consegue contratar, não fica aquela pecha da incompetência por trazer reforços de qualidade. Mas, gente, se o Grêmio não vai contratar por contratar, não vai trazer jogador da China que está parado, tem que contratar jogador de alto nível. E o Carlos Vinícius é um jogador de alto nível. Os números dele são muito bons. Muito bons. É um centroavante de área, veloz, brigador, cabeceador. Estilo Filipão. O 9 que Filipão prefere. E, gente, se não quer contratar por contratar, tem que fazer alto investimento. A começar pelo salário do jogador, tá? Eu, particularmente, acho uma contratação realmente muito difícil, porque esse é um jogador que tem mercado. Mourinho, recentemente, indicou ele para Roma. O Mourinho saiu do Tottenham e indicou o Carlos Vinícius para Roma. O Fenerbahçe da Turquia fez uma proposta para levar o jogador. O Benfica não liberou. Então, até certo ponto,
eu fico desconfiado realmente deste oferecimento, mas a informação é essa. Ele foi oferecido ao Grêmio. Inicialmente por um contrato de empréstimo e depois com um passe fixado. E aí eu vejo a possibilidade da contratação desse jogador. Não venham me dizer que o Carlos Vinícius não resolve o problema do Grêmio. Ah, a gente não quer porque eu acho que não resolve. Não é uma... Não, peraí. O Carlos Vinícius chega aqui, bota 9 e sai jogando. E sai jogando. E sai fazendo gol. Então, se tem que fazer um esforço. Quanto ganha Carlos Vinícius no futebol europeu? Ganha mais de 800 mil reais. Tá? É 120 mil euros o valor do salário dele lá em Portugal. Tá? O Benfica não estaria disposto a ficar com o jogador e reemprestar com passe fixado. Então daqui a pouco casa em um contrato de 1 ano de empréstimo e depois com passe fixado. Aí tu vê, pode até envolver jogador do Grêmio na base. O Benfica conhece a base do Grêmio, veio aqui, buscou o Everton Cebolinha, certamente conhece os jogadores que aqui estão. E o Deco também conhece, né, que é quem está intermediando este negócio. Então, esta sim é uma contratação que o Grêmio tem que fazer. 800 mil reais por mês, o Grêmio ofereceu 1 milhão e 200 para o Paulinho. Gente, tá na hora de ousar. Tá na hora de fazer uma grande contratação. E esta é uma contratação indiscutível. É só perguntar para quem conhece o jogador. O Carlos Vinícius é jogador de área, é jogador fazedor de gols. E sim, o Grêmio tem que avançar nessas tratativas, tá? Eu não sei se a direção vai admitir que está negociando ou não, se de fato tem um negócio encaminhado, o que eu acho que é uma negociação extremamente difícil. Mas bons jogadores são realmente difíceis de contratar. E para fechar, não basta olhar para a tabela, mas eu acho que a tabela é a consequência de vários fatores, né? O Marcos Hermann, vice-presidente de futebol do Grêmio, disse ontem que o grande problema do Grêmio foi o Covid, depois os jogadores que ficaram fora demoraram para se recuperar, e aí o Grêmio perdeu a mecânica de jogo. Eu até concordo com ele em partes, né? Mas, enfim, outros times sofreram com isso também. E o Grêmio não pode ficar nessa situação em que pese tenha tido problemas físicos, tá? Mas tem outras questões nos bastidores aí. O Simon Bianchini, colega de Gaúcha ZH, grande Saiminho, trouxe a seguinte informação. Por conta de cornetas no grupo de WhatsApp do movimento Grêmio Unido, o presidente Romildo Bolzan Júnior pediu afastamento temporário da sua corrente política no clube. A questão está sendo revista entre os demais componentes do movimento. Na manhã deste domingo, ou na noite deste sábado, a Associação Grêmio Unido mandou uma nota oficial dizendo, ó, em razão da notícia envolvendo a Associação Grêmio Unido e seu associado mais ilustre, Romildo Bolzan Júnior, vimos a público esclarecer que o presidente retirou-se temporariamente dos grupos de WhatsApp da associação e tão somente deles, nos quais há debate sobre futebol, a fim de preservar a livre manifestação de ideias e deixar nenhum associado constrangido com a presença ali do comandante da gestão do clube. Resumindo para vocês, o presidente foi criticado nos grupos de WhatsApp da associação, criticado, ofendido, muito possivelmente, porque a gente sabe que os ânimos eles ficam aflorados e realmente tem muita gente que não tem educação e que não respeita o presidente do clube, mesmo ele tendo sido responsável pelas últimas grandes conquistas e, no meu entendimento, ser um dos maiores presidentes da história do Grêmio. E eu sei e eu entendo a indignação do torcedor. Agora, quando tem ofensa no meio, aí tem que sair mesmo, tem que se retirar. Então, isso aqui mostra que o ambiente político do Grêmio está fervendo, enquanto o time afunda na zona de rebaixamento. Então, tem muita causa e a consequência é a tabela de classificação. Um abraço a todos, obrigado pelo carinho da audiência. Tchau, tchau!